Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nessa tarde e que essa paz também se estenda a todos aqueles que nos assistem através da TV Seara. Nossa reflexão de hoje é sobre a culpa. Vale a pena carregarmos tanta culpa? E a culpa é o quinto princípio que nós trabalhamos no Grupo Apoio Fraterno. Nosso Grupo Apoio Fraterno trabalha com dependência química e nós estamos aqui todas as quintas-feiras, a partir das 6:30 da tarde, recebendo familiares e dependentes químicos, para que sejam tratados, para que nesse encontro procurem outros caminhos para em busca de compreender e solucionar a problemática da dependência química. Então, quem nos acompanha às quintas-feiras, lembra que no mês passado nós trabalhamos no Grupo Apoio Fraterno aqui a importância da educação dos pais na educação dos seus filhos e trabalhamos os limites. E neste mês, então, nós ficamos para fazer essa reflexão sobre a culpa. E para nos auxiliar a compreender este sentimento tão negativo que está dentro de nós vamos buscar no Evangelho uma passagem de Simão Pedro. Simão Pedro encontra-se com Jesus e pergunta a Jesus: quantas vezes nós deveríamos perdoar as pessoas que nos ofendessem? E Jesus, sabiamente, lhe respondeu: não te digo, Simão Pedro, até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele não quis fazer, nesse momento, uma lógica matemática de 490, 70 vezes 7, 490. Mas o que Jesus quis transmitir para nós é que inúmeras vezes nós vamos perdoar. Porque inúmeras vezes nós vamos cometer erros, nós vamos falhar, porque ainda nós somos imperfeitos. Qual de nós não erra? E se nós não podemos acusar as outras pessoas que cometeram erros, cometeram equívocos, nem essas pessoas podem nos acusar das nossas faltas. E este sentimento de quando nós cometemos falhas, quando nós cometemos equívocos, esse sentimento fica dentro de nós. E nós vamos nos remoendo, quer dizer, aquilo vem e volta na nossa mente. Cada vez que nós cometemos uma falta, aquilo fica na nossa mente ali, ó. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? Por que que eu disse isso? Eu não devia ter dito desta forma. E quando nós fizemos essa reflexão conosco, isso fica na nossa mente. Fica dias aquilo ali. E quando a gente começa a remoer esse sentimento negativo dentro de nós temos então instalado no nosso íntimo a culpa. E a culpa é esse termo que a gente usa para expressar todos os sentimentos negativos. Quando nós falhamos em alguma coisa. E é com esse sentimento de culpa que muitos pais chegam no nosso grupo Apoio Fraterno. Quando eles se deparam frente à dependência química de um filho, do esposo com problema de álcool, do próprio filho com problema de álcool ou outras drogas, vem aquele sentimento de incapacidade. Mas eu fiz tudo por esse meu filho. Eu orientei, eu eduquei dentro daquilo que eu conhecia,
Eu dei tudo para ele. Por que está acontecendo isso? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? E é assim que os pais chegam até o nosso grupo, trazendo dentro de si esse sentimento de remorso, esse sentimento de baixa autoestima, esse sentimento que nos deixa muito triste, que nos trava, que não nos permite visualizar o futuro, que não nos permite visualizar caminhos diferentes para a gente seguir frente àquela dor que nós estamos passando. Então, quando os pais chegam no nosso grupo com esse sentimento tão tristes, não é? Cabisbaixos, que não sabem o que fazer, nós temos uma direção nesse grupo. E nesse princípio, quando nós trabalhamos a culpa, vai dando aos pais e ao dependente químico uma nova visão, um novo caminho que eles poderão seguir. Quantas pessoas, não é, passam quanto tempo da sua vida carregando dentro de si esse sentimento e essa mágoa, sem nunca ter a coragem de chegar até alguém e pedir desculpas. O que é quando eu peço desculpas? Desculpa quer dizer retirar a culpa que há em mim, pois me senti responsável pelo mal que te causei. Lembro-me de ter lido num livro uma passagem, um depoimento de um rapaz dependente químico, e ele passa por um processo de recuperação, e com o passar do tempo, ele fica sem usar nenhuma substância química, se sente bem melhor, mas ele tem um sentimento dentro dele de culpa, que ele magoou muitas pessoas. E uma dessas pessoas que ele tinha dentro de si era um amigo dele. Um amigo que ele pediu um dinheiro emprestado no momento em que ele queria para comprar drogas mesmo. E esse amigo emprestou o dinheiro. E ele nunca mais devolveu. E ele soube que fez falta para a pessoa que lhe emprestou. Fez muita falta. E ele ficou com esse sentimento dentro dele. Sentimento de culpa, não é? Que estava corroendo ele, não deixava ele sossegado. Com o trabalho que ele foi fazendo, com a recuperação dele, ele criou coragem. E um dia ele chegou até essa pessoa e disse: olha, eu quero me desculpar por isso e isso que eu fiz para contigo. Essa pessoa olhou para ele: mas o que você fez mesmo, né, para mim? Daí ele disse: eu fiz isso, tal. Ele disse: mas eu nem me lembrava mais disso. Então, às vezes, gente, nós carregamos dentro de nós sentimentos que basta nós termos coragem de chegar até uma pessoa e pedir desculpas. E às vezes a pessoa que a gente acha que magoou, a gente nem magoou tanto. Nós é que ficamos dentro de nós carregando esse sentimento. Então é muito bom a gente revisar isso dentro de nós e termos sempre a coragem de chegarmos até o outro e nos desculpar quando necessário. Desta forma, então, nós vamos nos trabalhando, não é? Dentro deste nosso sentimento, e vamos também interiorizando o que Jesus nos disse: perdoar 7 vezes 7. Por quê? Porque nós somos falíveis de erros. Revisando os nossos erros, nós sempre vamos encontrar motivação para não errarmos mais. Porque nós estamos fazendo uma reflexão sobre nós. Para resolvermos os nossos problemas criados pelos nossos equívocos, sempre é bom buscarmos as soluções. Por isso que a gente faz essa revisão. Desculpar quer dizer, de novo vou repetir, retirar a culpa que há em mim,
pois me sinto responsável pelo mal que te causei. Fiz novamente essa reflexão, porque tem outra coisa que a gente deve cuidar. Existem pessoas que sistematicamente pedem desculpas. Nós temos que observar isso também. Faz uma falha, ai, me desculpe, eu não queria ter dito isso, eu não queria ter feito dessa maneira. Mas sempre está pedindo desculpas. Então, quando acontece isso, principalmente dentro dos nossos lares, é bom chamar a atenção dessa pessoa. Mas escuta, você sempre está pedindo desculpas, você sempre está magoando. Por que você não tenta modificar o seu comportamento, modificar a sua atitude? Então também é bom nós pensarmos referente a isso aí. Frente então ao que eu estou colocando, nós pais, nós somos responsáveis sim pelos nossos filhos. E frente a essa dependência química e as nossas culpas, o grupo então nos dá um caminho, que é o caminho da mútua ajuda. Ele nos mostra comunidades terapêuticas quando necessário, médicos, terapeutas, ajuda espiritual. São caminhos que nós podemos ir conduzindo os nossos filhos e tirando de dentro de nós esse sentimento de onde foi que eu errei e por que a coisa está assim. Quando nos tornamos responsáveis pelos nossos atos, aprendemos a agir, a pensar frente a todas as nossas dificuldades. Nos dá a oportunidade de amadurecimento, porque nós temos que olhar para dentro de nós. Muitas vezes, nós não sabemos que caminho seguir. Não sabemos se este ou aquele caminho, se está certo, se está errado. Mas nós temos que sim fazer uma opção. Se por acaso a gente segue o caminho errado, que não está bem, nós estamos amadurecendo, nós estamos aprendendo. E isso nos possibilita fazer um novo caminho, fazer um novo aprendizado frente àquele equívoco que eu cometi. Como pais, nós temos responsabilidades com os nossos filhos, de proteger, de supervisionar, e colocamos todos os dias o nosso barco para navegar. E temos que fazer essa navegação em águas tranquilas. Por isso, nós pedimos desculpas. Quando nós derrubamos um copo de refrigerante, um copo de água no colo de alguém, imediatamente a gente se desculpa. Eu não queria fazer isso, mas eu fiz. Já também, o que vem? Eu não posso fazer isso de novo. Porque se eu novamente derrubar um copo de água de refrigerante no colo de alguém, eu já estou cometendo um erro, não é? Eu já estou fazendo com que aquela pessoa já fique magoada comigo. Então, sempre com o meu ato de desculpa, deve vir acompanhado aquele ato de aprendizado. Eu não posso mais cometer esse equívoco. Só aceitamos que a vida perfeita é uma impossibilidade humana. Quando nós aceitamos que nós não somos perfeitos, quando nós aceitamos que nós somos seres limitados, quando nós nos conscientizamos que nós não temos todas as respostas para as nossas indagações, quando aceitamos que somos falíveis de falhas, falhamos. Neste momento de aceitação, quando reconhecemos em nós as nossas limitações, nós estamos trabalhando em nós o orgulho. O orgulho é quando eu não consigo olhar para o outro. Quando eu não vejo o outro como irmão da minha caminhada. Quando eu desprezo o outro ou menosprezo.
Então, dentro de mim tem esse orgulho, esse egoísmo ainda muito grande. Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que determina a duração dos sofrimentos para o culpado? E os espíritos nos respondem: o tempo necessário a seu melhoramento, a condição de sofrimento ou felicidade, sendo proporcional ao grau de depuração do espírito. Faz com que a duração e a natureza dos sofrimentos dependam do tempo que leva para se melhorar. À medida que progride e seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam a natureza. Então ele nos diz que o nosso melhoramento é a nossa grande condição para nós não sentirmos tão culpados. E que tempo leva a isso? O tempo do nosso aprendizado. Todos os dias nós estamos aprendendo um pouquinho mais. Esse é o tempo que a gente vai levando para a gente se melhorar. E assim, nós vamos nos melhorando, e esse fardo tão pesado da culpa vai ficando cada vez mais leve. Outra passagem muito bonita do nosso Evangelho, e que também trabalha esse nosso sentimento, é de Simão Pedro. Simão Pedro, conhecido como Pedro, que vem do latim pedra, rocha. Mas Simão Pedro era um homem como nós, não era uma rocha. Ele tinha suas fragilidades humanas, como todos nós temos. Na última ceia, Simão Pedro contestou a predição do mestre que dizia: antes que o galo cante 2 vezes, me negará 3 vezes. Simão Pedro, quando viu isso, pensou que um outro apóstolo ia negar Jesus. No entanto, foi ele mesmo que negou. Quando ele percebeu o que tinha feito, ele ficou com muita culpa. Deve ter sentido muita culpa naquele momento por ter negado Jesus, seu mestre, seu grande amigo. Imagine a culpa de Simão Pedro naquele momento, quando ele percebeu o que tinha feito. Mas ele não se desesperou. O que ele fez? Aceitou a sua condição de fragilidade humana, quer dizer, aceitou a sua condição de ser imperfeito, que ainda estava em crescimento espiritual, ainda não tinha chegado à sua plenitude. Quando se arrependeu, abandonou a culpa. Não se castigou, não ficou se lamentando. O que Simão Pedro fez? Superou a sua culpa e se transformou num grande discípulo de Jesus e levou a palavra de Jesus e os seus ensinamentos a todas as pessoas, independente de credo, de raça, de condição social. Colocou dentro de si amor, compaixão, serenidade e perdão. Judas, também, que nos conta o Evangelho, já foi bem diferente. Quando viu que Jesus estava sendo julgado pela corte judia e que Jesus foi condenado, e foi ele que entregou Jesus aos seus inimigos, sentiu também naquele momento uma grande culpa, um grande remorso. E o que fez então? Fez muito diferente do que Simão Pedro. Suicidou-se, enforcou-se.
ele se autodestruiu. O sentimento de culpa lhe travou. O sentimento de culpa não deixou que ele olhasse para os seus erros da forma como Simão Pedro olhou. Foi levado ao desespero. E dessa forma, ele precisou de inúmeras reencarnações para se reabilitar de novo. Tudo aquilo que nos parece negativo é apenas um caminho preparatório para alcançarmos o bem maior e definitivo. Tudo aquilo que nos parece negativo no momento é o bem maior para que a gente possa trabalhar em nós a culpa. O importante também é transformarmos esse sentimento de culpa em responsabilidade. Sermos responsáveis pelos nossos atos. Sou responsável pela minha família, sou responsável pelos meus filhos, tenho minhas limitações. Sou capaz de tomar decisões equivocadas, mas não vou me deixar abater por isso. A minha responsabilidade é que me move. A minha responsabilidade é que me dá a certeza de que eu posso mudar. Então, quando nós transformamos a culpa em responsabilidade, nós estamos nos movendo para fazermos as nossas mudanças. Eu disse que é muito importante a gente pedir desculpas, é muito importante sermos responsáveis pelos nossos atos, mas também é muito importante nos auto-perdoar. Quando nós nos perdoamos, nós estamos nos proporcionando, nos dando uma nova oportunidade de aprendizado. O auto-perdão vai nos dizer que não precisamos carregar esse fardo tão pesado da culpa. Que podemos buscar em nós a compreensão, o amor, o carinho por nós. O auto-perdão, de buscar em nós essa compreensão, esse amor, não é egoísmo. É uma possibilidade que nós deixamos aberto em nós para que nos ajudem. Quando eu não consigo fazer bem uma coisa, eu faço aquilo da melhor forma possível. E estou me dando a oportunidade para que outras pessoas me auxiliem. Então, eu estou gostando de mim, porque eu estou oportunizando a ajuda em mim de outras pessoas. Isso é o auto-perdão. A possibilidade de nós abrirmos dentro de nós uma brecha para que as pessoas se aproximem de nós. E se eu deixo isso acontecer comigo, eu também vou abrir a possibilidade de olhar para as pessoas de forma diferente. Dessa forma, a nossa vida, os nossos dissabores, os nossos conflitos, nós vamos conseguir trabalhar bem melhor. A exemplo de Jesus, que sempre nos perdoa e nos ama. Ele sempre nos acolhe, seja em qual situação da nossa vida, seja em qual momento que a gente estiver passando. Ele está ali presente em nossa vida, nos acolhendo. Ele nunca nos condena de nada. Ele sempre nos oportuniza um novo aprendizado. Tem uma bonita mensagem de Lourival Lopes em Semente da Felicidade, que é muito importante e vem muito a calhar com o tema que hoje nós estamos ouvindo. Não fique se lastimando. Se errou, não permaneça recordando o erro e se martirizando. Prometa a Deus
não cometer a mesma falta. A vida caminha para frente. O que passou, passou. Levante o pensamento e entre no trabalho com alegria e ânimo. O trabalho bem executado faz esquecer o passado faltoso. E cumpra o que prometeu a Deus. O movimento da vida é voltado para o futuro, para que possamos recomeçar sempre. Então, que ficamos hoje com essa mensagem de não nos sentirmos culpados, mas responsáveis pelos nossos atos. E de saber que nunca estamos sozinhos, que Deus nos perdoa sempre e nos auxilia, nos oportuniza sempre um novo caminho. Boa tarde e obrigado, gente, pela atenção de vocês.